Capítulo 6, Uranografia Geral. 6.2, a matéria. 3. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade ou somente paridade de composição? A matéria é uma das coisas mais variadas que existem no nosso universo, Terra, né? A ciência já catalogou 92 elementos químicos, todos diferentes entre si, e a partir deles tem os transurânicos, que são aqueles sintetizados em laboratório a partir, normalmente, do urânio. Então nós vamos vendo que existe um grande universo de composições, e tem em cada uma delas as suas características, as suas propriedades. Quanto à semelhança sobre os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo? Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade da Terra. Então, na Terra, nós vamos ter um conjunto de situações e de múltiplas variedades de plantas e de animais. E todas as plantas e todos os animais têm a sua composição. Hoje nós vemos o genoma. Um pequeno detalhe muda muita coisa. E assim, gente, nós vamos vendo que existem muitas coisas diferentes para que a gente pare para pensar na grandeza de Deus. Até a pessoa que foi estudar o genoma humano, que era ateu, era um grande estatístico, e quando ele termina de fazer o estudo, ele fala assim: para ser tão perfeito, tem que existir Deus. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto de todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma das suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sob que a matéria se representa, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Às vezes a gente para e fica pensando, mas por que existem essas moléculas diferentes, átomos diferentes do ferro, do ouro, da prata, do cálcio e tantos outros, formando toda essa crosta terrestre? O que determina um local ter ouro, o outro ter prata e o outro não ter nenhum minério assim de grande valor em quantidades palpáveis para o aproveitamento humano, para a exploração humana? E todas essas dúvidas que nos batem no coração, que a gente nos leva a pensar sobre o assunto, a gente vai vendo que tem uma lei da física, da química, que faz com que as moléculas se atraem, mas tem alguma coisa que criou esses átomos diferentes e a composição desses átomos formando moléculas das mais variadas. Portanto, em tudo vai ter uma força maior que criou, que governa e que dirige. 4. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, aí Galileu está se referindo após Galileu partir para o plano espiritual, em que seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia. Esta nova ciência, que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, no método experimental. A química, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. A partir do momento que a química vai entendendo os processos químicos da criação, da composição das matérias, no caso, né, das substâncias, tudo aquilo que os 4 elementos que aqueles cientistas mais antigos, normalmente alquimistas, levavam em consideração, deixou-se de ter o valor que tinha.
passando então a entender sobre um outro prisma, sobre uma outra forma. Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certos números equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e que uma combustão sensível ou latente. A partir do momento que a química começou a perceber e teve condição de medir e identificar os componentes de cada substância, saiu do domínio mágico, saiu do domínio da magia, entrou para um domínio mais consistente, mais apropriado ao estado de entendimento daquele momento, daquela época. Com isso, as pessoas, os cientistas, começaram a redimensionar seus conhecimentos, redimensionar seus entendimentos para melhor compreenderem a matéria, para melhor compreenderem todos os fenômenos sobre os quais eles tentavam induzir, manipular ou identificar. Em compensação, a química fez surgir considerável número de princípios até então desconhecidos, que lhe parecem formar por determinadas combinações as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Hoje a química tem um vastíssimo campo de trabalho, vastíssimo campo de pesquisa. Nós temos a química orgânica e a química inorgânica. Dentro da química temos as leis de afinidade. Tem algumas substâncias que elas se combinam muito rapidamente entre si e outras não. Tem metais que são muito mais difíceis de serem corroídos, outros são facilmente corroídos. Por exemplo, o ferro é de nosso conhecimento que você tem uma barra de ferro que passou por um certo tratamento, ela vai ficar imune ao ferrugem por um bom tempo. A partir de um dado momento, ela começa a sofrer a ação da ferrugem. Então, todas as substâncias têm suas características, suas possibilidades, e todas essas substâncias têm a sua suscetibilidade. As possibilidades de elas serem conservadas ou delas serem destruídas. As ações que interferem numa ou noutra, os tratamentos químicos para tornar o material mais resistente. O homem foi aperfeiçoando a partir do momento que ele entendeu que tudo era uma combinação química, tinha certas afinidades, e o próprio ferro, sobre determinadas condições, ele aumenta a dureza, sobre determinadas condições, ele perde a consistência, a dureza dele. Ou seja, o aço, aí tem várias classificações do aço. Não vou saber numerar todos para vocês, das características básicas, mas qualquer pesquisa a gente vai chegar a entender essas características. Por exemplo, a gente vê às vezes propaganda de ferramentas, aço carbono, aço damasco, aço japonês. Então, cada uma delas tem uma característica, tem uma especificação técnica para chegar àquele produto e um processo de elaboração que pode ser seguido por qualquer um de nós que tenhamos o conhecimento. Já não é uma coisa mágica, é uma coisa profissional, uma técnica, baseadas em reações químicas e processos de fabricação. No caso do ferro, o alumínio tem várias características, tem várias durezas específicas. Por exemplo, o avião é praticamente todo de alumínio, porque é mais leve. Eu disse praticamente, não disse que ele é todo. Tem parte que é de aço, tem parte que é de titânio. Então tem as substâncias que são inerentes à sua aplicabilidade naquele ponto. Tem a parte de plástico, cobre. Então, para se fabricar um avião, consome-se muito alumínio, gasta-se muito alumínio, mas tem várias outras substâncias que entram naquela composição. Isso para falar em alguma coisa feita pelo homem, que extrai da natureza as matérias, os elementos dos mais variados, trabalha-os, manipula-os e aperfeiçoa-os
para ser usado nas condições necessárias. Deu a esse princípio o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até hoje pôde reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. Então, os elementos simples, aqueles que tem lá na tabela periódica, que hoje eles chamam de elementos químicos, que aqui então considerava primitivos, corpos simples ou primitivos, hoje elementos químicos. Eles são decomponíveis, sim. Você pode decompor esses materiais. Só que, à medida que você mexe no seu núcleo, nos seus prótons, elétrons e nêutrons, na estrutura do átomo, ele vai deixar de ser aquele material. Ele vai adquirir uma característica diferente. Portanto, o ouro, o urânio, você tem lá uma molécula de urânio, composta por vários átomos de urânio. Lógico, esses átomos podem ser manipulados em laboratório. Eles vão deixar de ser urânio. Aquele urânio natural, ele vai deixar de ser. Ele vai ser um urânio mais pesado, ou vai mudar de nome porque você altera o número de prótons e elétrons, altera o número de prótons e nêutrons, altera o número de elétrons, altera a massa atômica, altera o elemento químico, certo? Então eles vão ser alterados. 30. Nota de Allan Kardec. Os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto. Nos livros espíritas se fala muito em azoto, é o nitrogênio, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre e o iodo. Entre os metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. Mais à frente vai ter outra explicação sobre aqui. Vamos lá. Está aqui. Nota da editora. Os elementos químicos, denominação atual dos corpos simples, são classificados de acordo com a classificação periódica dos elementos de Mendeleev, que viveu entre 1834 e 1907, era um químico russo. A química cataloga 105 elementos, dos quais 92 são encontrados na natureza e os demais, chamados transurânicos, porque são mais pesados que o elemento urânio, foram sintetizados em laboratório. Então o homem hoje, aquilo que os alquimistas tanto queriam fazer de mudar as substâncias, eles conseguem fazer, mudar em laboratório. Mas esse trabalho é muito dispendioso, é muito caro e também precisa de altíssimas regras de segurança devido à radiação. A classificação distribui os elementos de acordo com as suas propriedades, agrupando os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres. O elemento químico o hidrogênio, por suas características especiais, é classificado à parte. Também se sabe que os elementos químicos são decomponíveis em subpartículas. As mais importantes são prótons, nêutrons e elétrons, e ainda existem subpartículas do próton, do nêutron. E o elétron, em certas condições, ele é matéria, em certas condições, ele é uma onda. Certo? Então, muitas coisas foram sendo descobertas, muitas coisas foram sendo avaliadas, e hoje nós temos vários outros conhecimentos que transcendem aqueles que nós tínhamos no passado. Lembre-se que o do passado não está errado, apenas foi ampliado, modernizado, para que nós pudéssemos entender de uma forma mais ampla aquilo que lá atrás era visto com uma certa dificuldade, com outras características. 5. Mas onde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza. A partir dos sentidos artificiais que ele está colocando, o microscópio, o telescópio, foi ajudando o homem a ir para o infinitamente pequeno ou para o infinitamente grande, ampliando sua visão, ampliando sua possibilidade de observação. Onde o vulgo toma a aparência como realidade,
onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas, o olhar daquele que pode aprender, o modo de agir na natureza apenas vê, nos materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva simples e una. A partir do momento que você é apenas alguém que não estuda, não aprofunda na química, você olha a substância, é uma folha de papel, é uma caneta, mas aqueles que têm um senso prático, que se referiam à química, que estudou a química, que entendeu o funcionamento, ele vê, bom, essa caneta ela tem uma composição de plástico e tem um tubo também de plástico, onde nós colocamos tinta e uma esfera na ponta que gira para nós podermos escrever. E assim vai vendo a composição. Deixamos de ver simplesmente uma matéria primitiva, aquilo que nós estamos vendo, tem um conjunto de fatores sobre cada coisa daquelas que nós vemos no nosso dia a dia. Diversificada em certas regiões da época do seu aparecimento, repartida em corpos solidários entre si durante a sua vida, e que, um dia, os materiais se desmembram por efeito da decomposição no receptáculo da imensidão. Todo o processo vai passando pelas suas decomposições, vai passando pelas suas modificações. E o homem, com a sua inteligência, desenvolve tecnologias. Uma grande montanha de pedra pode ser moída, virado cimento, virado brita. A capacidade do homem de usar da sua inteligência para transformar a natureza, das substâncias, transformando-as em máquinas, e assim ele transforma essas máquinas, com essas máquinas ele transforma ainda outras substâncias em outras para a aplicabilidade do dia a dia nas atividades que nós precisamos. 6. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre os quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais mais ou menos hipotéticas. Sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei minha maneira de ver. A com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número. E aqui os espíritos são prudentes. A gente pode falar assim, mas a ciência evoluiu muito, eles não falaram sobre a evolução da ciência? Está aqui. Eles falaram sobre aquilo que era permitido. Eles só poderiam aprofundar até onde era permitido, para não impulsionar progresso fora do momento, fora do ponto, que causariam, e assim como causam, grandes transtornos e problemas para a humanidade. Todos nós passamos por situações, passamos por observações e vamos buscar compreender ao longo da nossa existência situações e fatores que vão trazer para nós reflexões. Os espíritos não podem trazer todas as informações e quando eles a trazem de uma forma meio truncada para que no momento certo alguém esteja preparado para descobrir. Aquele, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi: abarcai, se for possível, com um olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza e reconhecereis que, se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar, já não direi somente, que os sóis e as esferas, mas sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção de um inseto. Tudo tem uma unicidade da matéria, tem uma composição básica, mas aí ele pede para observar a germinação de uma semente. As sementes podem ser muito parecidas, você colocar todas misturadas, você semeia, cada uma vai nascer aquilo que é. Cada uma vai nascer aquilo que tem as características próprias. Portanto, tudo tem uma característica própria, tudo tem uma especificação própria, e nós vamos ver apenas o que os nossos olhos dão conta de ver. Mas a observação dos fatos nos mostra a entender e a perceber muito mais do que simplesmente aquilo que nós vemos. Porque a natureza, ela tem uma multiplicidade enorme de fatores
de componentes e de fenômenos que transcendem a nossa capacidade de vulgar, de compreender e de entender. Sete. Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que estas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. O interessante é que eu estava lendo uma matéria sobre a determinada composição rochosa de um país. O material que tem num país, no solo. E chegaram à conclusão que as condições climáticas da Terra naquela região não era tão fria quanto é no momento, porque se fosse tão fria quanto é nesse momento, que é hoje, não teria criado aquele tipo de pedras. Então, a partir do momento que a gente estuda, que o ser humano estuda, que o ser humano aperfeiçoa e apreende determinadas informações, ele vai conseguir compreender certos fenômenos que até então ficava assim, é assim mesmo, tá certo. Agora não é mais assim mesmo. Tem um fator determinante e preponderante que fez aparecer aquela substância naquele local e não em outro. Então tudo tem a ver com a temperatura, tem a ver com o tipo de energia que estava envolvida ali e as substâncias que ali estavam, para que tenha aquela composição rochosa. Logo, que a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, que é revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há, em todo o universo, senão uma única substância primitiva, o cosmo, ou a matéria cósmica dos uranógrafos. Aí existe uma matéria primitiva, que ela não é palpável, mas ela é um misto de matéria e de energia. É a matéria primitiva do cosmo, e é dela que a espiritualidade superior vai extrair as propriedades básicas para criar o campo magnético que atrairá as partículas para formar os planetas. Então, a matéria primitiva básica é essa matéria cósmica universal, esse fluido cósmico universal. E a partir dele vai sendo criado todas as outras substâncias, todos os outros produtos. Informações interessantes, diferentes, que trazem para nós grandes reflexões. Um dia o ser humano vai aprender que existe algo muito mais transcendente do que aquilo que ele estudou e aprendeu até hoje. Mas para isso, a mente dos cientistas tem que começar a transcender para uma espiritualização, para uma elevada do nível de consciência, porque somente com o nível consciencial mais elevado, o homem terá direito e poderá ter acesso a algumas informações. Depende de cada um de nós. Então, começarmos a fazer as devidas divulgações, os devidos ensinamentos e a troca de informação entre nós, para que a gente possa, então, nos aprimorar, nos aperfeiçoar no engrandecimento de todos nós, no aperfeiçoamento dos conhecimentos. Lembrando que o próprio David Bohm, um físico que trouxe grandes trabalhos na área da física, do desenvolvimento tecnológico da humanidade, ele diz que, a partir de um determinado momento, só uma grande tomada de consciência fará o homem transcender. Exatamente aquilo que a espiritualidade traz para nós.